Antes de Putin invadir a Ucrânia, as regras para ataques de longo alcance eram simples: programar e disparar um míssil, torcendo para acertar o alvo. E embora essas regras ainda se apliquem aos mísseis tradicionais, a Ucrânia tem inovado constantemente. Eles criaram algo novo, algo melhor, uma arma híbrida que combina as melhores características de drones e mísseis, que vai mergulhar a Rússia no caos. Esta é a revolução dos híbridos de drone e míssil, e a Rússia não tem resposta para isso. Segundo a UATV English, o último ano trouxe mudanças radicais na condução da guerra de longo alcance. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia. É o resultado de um ajuste gradual de novas tecnologias, combinado com a integração dessas tecnologias ao que já existe para criar algo totalmente novo. Antes, as definições eram claras. Drone era drone, míssil de cruzeiro era míssil de cruzeiro. Mas o que estamos vendo à medida que avançamos para 2026 é isso. A linha entre essas duas armas, que antes eram únicas, ficou tão borrada que quase não existe mais. Não nos entenda mal, no fim das contas o resultado desejado é o mesmo. Uma arma é disparada contra um alvo com a intenção de destruir esse alvo. Porém, o que mudou foi como essa arma chega lá, como ela funciona na prática. E essas mudanças estão trazendo um novo nível de profundidade estratégica para a forma como a Ucrânia conduz seus ataques em profundidade contra a Rússia. Depois explicaremos por que a evolução dos híbridos de drones e mísseis é tão importante para a Ucrânia. Mas antes, é preciso entender como era a situação anteriormente. Antes da invasão da Ucrânia por Putin, mísseis de cruzeiro e drones eram armas claramente distintas, pertencendo a categorias separadas. Segundo a Aliança de Defesa contra Mísseis, um míssil de cruzeiro não é operacionalmente complicado. Esses tipos de mísseis são semelhantes aos mísseis balísticos no sentido de que entregam uma carga útil de forma rápida e precisa a um alvo. Porém, eles atingem o alvo de outra forma. Antes de lançar, o operador programa um alvo no míssil de cruzeiro. O míssil tem sistemas de navegação que o guiam até o alvo pela rota correta. E claro, existe a principal diferença, que é o fato de o míssil de cruzeiro permanecer dentro da atmosfera da Terra, enquanto os mísseis balísticos voam fora dela. Resumo simplificado sobre mísseis de cruzeiro, útil para comparar com drones. O Centro de Controle de Armamentos e Não Proliferação afirma que mísseis de cruzeiro usam motores a jato, como aviões, podendo ser lançados de plataformas aéreas, terrestres ou marítimas. Dependendo da variante, os mísseis costumam ser autodirigidos, ou seja, após o lançamento, o operador perde o controle. As variantes mais modernas de mísseis de cruzeiro podem ter câmeras em seus narizes e alguns recursos de orientação manual. Essa já é uma área em que estamos vendo certa sobreposição com drones. Resumindo, você mira um míssil de cruzeiro, dispara e espera. Já drones tradicionais são diferentes. Eles costumam ser menores que mísseis, dificultando o rastreamento por sistemas de defesa aérea, especialmente no caso de drones de curto alcance como os FPV usados na linha de frente. O tamanho pequeno também significa que é tarde demais para um soldado ou para os operadores de um equipamento fazerem qualquer coisa quando o drone inimigo é avistado. Drones são mais baratos de fabricar e podem ser lançados em enxames, ao contrário dos mísseis. Um país com recursos e grandes estoques pode lançar alguns mísseis de cruzeiro contra um alvo único. Com drones, um país pode formar um grande enxame com baixo investimento, confundir defesas aéreas e aumentar as chances de atingir o alvo. Drones podem ser controlados com mais precisão por um operador do que um míssil de cruzeiro. Quanto mais perto o operador do drone, maior o controle. Esse operador permite que o drone circule procurando alvos até acabar a bateria, atacando o que encontrar sem precisar de programação para um alvo específico. As desvantagens são que drones são mais lentos e fáceis de atingir, além de transportarem cargas menores que mísseis de cruzeiro. Essas duas armas tão diferentes indicam que a Rússia costuma lançar drones e mísseis juntos em ataques contra cidades ucranianas. Um exemplo claro é o ataque da Rússia à Ucrânia em 3 de fevereiro. Putin encerrou um suposto cessar-fogo nos ataques contra alvos energéticos ucranianos ao liberar uma horda de 450 drones e 71 mísseis, maior ataque em uma noite contra a Ucrânia desde 27 de dezembro. O objetivo do ataque é sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia com drones, podendo causar danos se alguns passarem. Os verdadeiros pesos pesados são os mísseis, enquanto enxames de drones auxiliam esses mísseis a superarem defesas aéreas e atingirem os alvos desejados pela Rússia. A Ucrânia não conseguiu executar essa tática.
ela não tem os estoques de mísseis. No entanto, as coisas estão mudando de uma forma que fará uma enorme diferença para a Ucrânia em vários aspectos. Como você vai descobrir em alguns minutos, isso muda aquilo que mencionamos no início do vídeo. A linha entre mísseis de cruzeiro e drones não é nem de longe tão sólida quanto costumava ser. Já tínhamos visto indícios desse esmaecimento das fronteiras quando os inovadores fabricantes de drones da Ucrânia começaram a produzir drones foguete. Como o nome indica, esse drone utiliza foguetes ou motores combinados para atingir velocidades bem superiores aos drones comuns. No entanto, ainda possuem asas ou superfícies similares que permitem certo controle ao operador durante o voo. Drones foguete são projetados para longas distâncias, como mísseis de cruzeiro, e podem ser usados além de ataques, incluindo vigilância, reconhecimento e simulação de alvos. Este último caso equivale ao drone agir como uma isca. Segundo a OATV, drones de longo alcance deixaram de ser alvos lentos e barulhentos. Muitos são autônomos após o lançamento e têm motores a jato, como mísseis de cruzeiro. Alguns atingem velocidades subsônicas e levam ogivas de centenas de quilos, com potencial de causar danos similares. Os melhores drones conseguem voar por mais de 1.000 quilômetros, ou 600 milhas, atingindo alvos que normalmente estariam fora de alcance. Os mísseis de cruzeiro também estão se adaptando. As versões mais modernas desse tipo de míssil estão começando a incorporar os tipos de recursos que normalmente associamos aos drones. Já falamos das câmeras nos narizes e de voar baixo. O ATV afirma que certos mísseis de cruzeiro modernos já usam IA para reconhecer alvos por visão computacional, assim como drones. Coordenadas atualizadas podem ser enviadas para certos mísseis de cruzeiro em voo, permitindo alterar rotas e evitar defesas aéreas. Agora você já deve notar como a diferença entre mísseis de cruzeiro e drones ficou indefinida. A Ucrânia está eliminando essa linha. Seus mais novos drones de longo alcance, desenvolvidos desde 2024 e surgidos em 2025, unem as melhores características de drones e mísseis de cruzeiro em uma nova arma que pode superar ambas. Em dezembro de 2024, o Kiev Independente noticiou essa tecnologia, novamente usando o termo drone-foguete citado antes. O veículo afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tornou o desenvolvimento desses drones híbridos uma prioridade em 2025 a ponto de querer que seu país fosse, produzindo cerca de 30.000 drones padrão de longo alcance e cerca de 3.000 mísseis de cruzeiro ou híbridos de míssil e drone até o final de 2025. Fabian Heinz, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ISTCBS, explicou o que a Ucrânia fazia na época. Eles são basicamente o próximo passo evolutivo dos UAVs suicidas de ataque profundo de longo alcance. Como acontece com tantas coisas por causa da tecnologia, as linhas estão se tornando cada vez mais tênues, disse Heinz antes de acrescentar. A Ucrânia realmente consegue desenvolver esses pequenos sistemas de mísseis que são relativamente baratos, relativamente fáceis de produzir, mas ainda assim são bons o suficiente para causar um grande impacto e destruir alguns alvos de alto valor, inclusive bem dentro do território inimigo. A inovação enfraqueceu essas linhas e permitiu o surgimento do drone híbrido. Segundo o Instituto Australiano de Política Estratégica, a inovação ucraniana tem sido crucial para sua defesa contra a Rússia. As armas ocidentais ajudaram muito. A velocidade também conta. Segundo o Instituto, guerras promovem rápidas mudanças tecnológicas. Em 2022, na Ucrânia, novas tecnologias de batalha foram usadas por cerca de 7 meses antes de serem substituídas em 2023. O ciclo havia diminuído para 5 ou 6 meses. Em 2024, apenas 3 a 4. E no início de 2025 caiu para meras 4 a 6 semanas, observa o Instituto. A Ucrânia se destacou em identificar problemas e criar rapidamente novas tecnologias para solucioná-los. Nos drones híbridos, o problema era duplo. A Ucrânia não tinha mísseis suficientes, e certamente não o bastante que pudessem viajar profundamente para dentro da Rússia para realmente atingir a máquina de guerra russa. Apesar de terem drones de longo alcance para cobrir as distâncias, eram lentos e sem poder de fogo suficiente para causar grandes danos. A UATV afirma que, sem estoques ilimitados de mísseis de cruzeiro clássicos, um país precisa experimentar e inovar. Curiosamente, os híbridos de drones e mísseis vindos da Ucrânia talvez nem existissem hoje ou demorassem muito mais para surgir. Se Putin não tivesse invadido, as armas russas não teriam levado a Ucrânia a desenvolver novas armas, como o drone híbrido, por exemplo.
Mas a realidade é que vários fabricantes ucranianos criaram drones híbridos, cada um com características diferentes, mas é projetado para cumprir o objetivo final de ser uma arma que combina o melhor dos drones e dos mísseis de cruzeiro em um só pacote. Vamos olhar para 2 exemplos dos vários que a Ucrânia desenvolveu. Um dos primeiros híbridos sobre os quais ouvimos falar, e que foi mencionado pela primeira vez naquele artigo do Kiev Independent que citamos anteriormente, foi o Paleonitsia, oficialmente revelado por seu projetista, Ukroboronprom, em setembro de 2025. Após ficar envolto em segredo por cerca de 1 ano, as especificações do Paleonitsia seriam semelhantes às de um míssil de cruzeiro bastante padrão. À primeira vista, o drone híbrido pode percorrer até 650 km, ou cerca de 403 milhas, e atingir uma velocidade máxima de 900 km por hora, ou quase 560 milhas por hora. A própria arma pesa cerca de 300 quilos, sendo que 1/3 desse peso corresponde a uma ogiva de 100 quilos, o que equivale a aproximadamente 220 libras. Então, o Paleonitsia se move rápido e atinge com força, exatamente como você esperaria de um míssil de cruzeiro. Ele tem navegação similar à de um míssil de cruzeiro, unindo navegação por satélite e sistema inercial para voo autônomo. Há indícios de que a arma seja de um drone de longo alcance. Em sua altitude mínima, que chega a apenas 15 metros ou cerca de 49 pés, embora o Paleonitsia tenha chamado muita atenção no início, há outro híbrido de drone e míssil que se tornou proeminente, o Flamingo. Como o Paleonitsia, o Flamingo lembra um míssil de cruzeiro e possui recursos internos que o tornam igualmente eficaz. O enorme alcance de 3.000 km ou 1.864 milhas coloca praticamente qualquer alvo importante no coração da Rússia ao alcance. Dentro do alcance do híbrido, a ogiva também é enorme, com 1.150 kg ou pouco mais de 2.500 libras. A ogiva do Flamingo atinge como um caminhão. O Flamingo é rápido, alcançando até 950 km por hora, cerca de 590 mph, permitindo transportar mais peso em alta velocidade que o Paleonitsia. Segundo o ISS, isso coloca o Flamingo entre os maiores e de maior alcance sistemas de mísseis de cruzeiro terrestres do mundo. Isso não é totalmente preciso. Se observar o Flamingo de perto, verá características de um drone. Ele voa baixo e tem asas. Para a Ucrânia, esse híbrido de drone e míssil é econômico o bastante para lançar vários pelo preço de um míssil de cruzeiro tradicional. Sim, o Flamingo é um míssil de cruzeiro e também um drone. Esse é o ponto. Os inovadores da Ucrânia fundiram 2 armas distintas em uma só para criar uma nova classe de armamento, e isso vai fazer uma enorme diferença. Por isso mencionamos os custos anteriormente. Vamos tomar o Flamingo como exemplo e compará-lo a um míssil de cruzeiro tradicional que a Ucrânia receberia há meses. O Tomahawk, fabricado nos Estados Unidos, custa à Ucrânia cerca de $500 mil por unidade. Produzi-lo é ainda mais caro. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais aponta que o míssil custa cerca de $2,2 milhões cada. Assim, a vantagem do Flamingo fica evidente. A Ucrânia pode fabricar 4 dessas armas híbridas para cada Tomahawk adquirido, permitindo ataques em enxame de longo alcance que podem causar sérios danos na Rússia. O baixo preço permite produção em grande escala, e a Ucrânia não está recebendo uma arma inferior ao Tomahawk. Mesmo a versão de maior alcance do Tomahawk atinge cerca de 500 km, pouco mais de 300 milhas, a menos que o Flamingo. Ambas as armas também têm velocidades semelhantes. O Flamingo tem carga útil mais pesada e mais que o dobro do tamanho do Tomahawk, garantindo impacto maior. Mais barato, com maior alcance e mais poderoso, o Flamingo se destaca, especialmente para a Ucrânia, que busca ataques mais devastadores e distantes contra a Rússia. A UATV diz que uma arma híbrida de míssil e drone também é um pesadelo para as defesas aéreas russas. É uma questão de lidar com o desconhecido, o que se torna um problema. Mísseis de cruzeiro têm um perfil, drones têm outro, e esses perfis não mudam. Sistemas de defesa aérea podem ser programados para lidar com eles com eficácia variável, dependendo do sistema. Híbridos de drones e mísseis podem agir como ambos. Eles podem ser rápidos, lentos, voar alto ou baixo, previsíveis ou muito sorrateiros. O ATV diz que o problema para os sistemas de defesa aérea é que não saber o que está vindo torna difícil combater a ameaça. Um híbrido pode surgir no radar como drone ou míssil, conforme seu design. Se ele agir diferente do que o radar de defesa aérea rastreia, a resposta é confusa e geralmente inútil.
Híbridos de drone e míssil ainda podem ser abatidos, mas sua imprevisibilidade pode aumentar a sobrevivência, algo que a Ucrânia precisa agora. Por quê? Apesar do sucesso dos ataques ucranianos em profundidade na Rússia, a maioria dos drones não alcança os alvos. O The Military Show destacou em dezembro que, segundo o Royal United Services Institute, só 10% dos drones de ataque da Ucrânia atingem os alvos após passar pelas defesas aéreas da Rússia. Locais mais protegidos são mais difíceis de serem atingidos pela Ucrânia com drones de longo alcance. O surgimento dos híbridos pode aumentar o sucesso dos ataques ucranianos. Dada a imprevisibilidade citada, elevar a taxa de sucesso para 20% já faria grande diferença para a Ucrânia ao tentar enfraquecer a máquina de guerra russa. Híbridos de drones e mísseis são mais potentes que drones de longo alcance. Então, mesmo que a taxa de sucesso permaneça em 10%, o dano causado ainda será muito mais extremo. A Rússia precisa adaptar suas defesas aéreas para enfrentar uma nova ameaça, já que estas já mostraram vulnerabilidade aos drones convencionais da Ucrânia. Ninguém sabe como a Rússia vai se adaptar a isso. No entanto, como destaca a United 24 Media, a guerra na Ucrânia se tornou uma questão de adaptar-se ou cair, e é o lado que se mantém à frente na curva tecnológica que agora parece ter mais chances de sair vitorioso. No final das contas, os novos drones híbridos de mísseis da Ucrânia são o exemplo perfeito disso, mantendo-se um passo à frente da Rússia, que é o que a Ucrânia conseguiu fazer de forma consistente desde que Putin lançou sua invasão. Enquanto a Rússia se adapta, a Ucrânia continuará ajustando e aprimorando o que já tem. Os híbridos que vemos hoje podem ser muito diferentes, daqui a apenas alguns meses. A Ucrânia já demonstrou várias vezes sua capacidade de mudanças rápidas, essenciais para sua sobrevivência. Modelos como o Flamingo devem melhorar, e novos híbridos de drones e mísseis surgirão, ampliando um arsenal ao qual a Rússia não terá respostas reais. A UATV resume bem. Enquanto russos usam táticas antigas, terror e ataques em massa, a Ucrânia desenvolve um modelo moderno de guerra com ataques profundos, segundo o canal. Os híbridos da Ucrânia serão essenciais para esse modelo funcionar. O principal para a Ucrânia agora é mostrar que não está muito à frente do seu tempo. Parece quase inevitável que armas como o Flamingo e o Paleonitsia se consolidem nos arsenais dos exércitos modernos por muitos anos, e a Ucrânia está na dianteira quando se trata de trazer essa tecnologia para o centro das atenções. Ela também precisa fazer um excelente uso de seus híbridos de drones e mísseis para que tudo isso realmente faça diferença. Apesar disso, mísseis tradicionais continuam úteis para a Ucrânia, que pode receber muitos mais em breve. A Suécia prepara algo grande para a Ucrânia, e o perigoso míssil Meteor pode ser o foco dos planos suecos. Descubra o que queremos dizer assistindo ao nosso vídeo sobre o que a Suécia está fazendo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para saber mais sobre as armas avançadas desenvolvidas pela Ucrânia. Obrigado por assistir.